Olá, turma, tudo bem com vocês? Uma excelente semana de estudos a todos. Espero que todos tenham tido um final de semana maravilhoso. E nós vamos começar então a nossa semana com a aula de português, tá? Hoje nós vamos falar sobre o uso da letra C, tá? Eu já deixei disponibilizado para vocês o nosso conteúdo da folha lá no Facebook e no canal, no canal não, no WhatsApp, para auxiliar vocês a fazerem as atividades, tá? Então vamos lá. O uso da letra C, a gente tem que prestar atenção, porque ele junto, a letra C junto com algumas vogais, ela pode dificultar a gente com relação ao som, tá? Então vamos lá para a primeira parte. A letra C, ela pode ter o som de S em determinadas palavras, tá? Quando ela vem junto com a vogal E e a vogal I. Então eu coloquei alguns exemplos lá no nosso conteúdo. Eu coloquei lá a palavra cera. A palavra cera, ela tem a sílaba C, né? C e E. Então, essa palavra, ela começa com essa letra C, ela se confunde com a letra S, tá? Outra palavra, cimento, depois cegonha e cinto. Então, repetindo, a letra C, juntamente com a vogal E e a vogal I, ela pode confundir a gente, porque o som dela vai ficar parecido com a letra S, tá? Então, eu reforço sempre a vocês, é muito importante a gente fazer leitura, a gente estudar, porque conforme a gente for observando as palavras dentro de um texto, né? A gente vai gravando a forma com que a palavra é escrita, né? E aí a gente consegue, com o tempo, escrever de forma correta, tá? E esses sons não vão confundir tanto a gente, porque a gente já tem o hábito da leitura, da escrita, então a gente já repetindo sempre, né? Fazendo exercícios e tudo, a gente já memoriza a estrutura da palavra. Um outro caso de uso da letra C é que ela pode ter o som da letra K, tá? Então, ela tem o som da letra K quando ela é usada juntamente com a vogal A, O e U, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Temos a palavra casa, coroa, cubo e cama. Então, quando o C ele é usado, né, junto com essas vogais, ele pode ter o som parecido com a letra K, tá? Então, os nossos exercícios de hoje do livro, eles se baseiam nisso, tá? Na letra C com som de S e na letra C com som de K. Na página 140, a gente tem um resumo de tudo isso que eu falei para vocês, tá? E aí a gente vai começar na página 141 fazendo os exercícios. No número 1, a gente tem um diagrama, né? Uma cruzadinha. E aí vocês vão encontrar, né? Circular as palavras com a letra C, tá? Então, aqui vocês têm um diagrama, e aí vocês vão procurar palavras com a letra C e contornar. Depois disso, que vocês encontrarem essas palavras no diagrama, vocês vão separar essas palavras em duas situações, tá? Uma na tabelinha da letra C com som de S, e depois, na outra tabelinha da letra C, das palavras com a letra C, que tenham som de K, tá? Vocês vão se basear nessa regrinha que eu já falei para vocês no início da aula. No número 2, vocês têm algumas imagens aqui, 4 imagens.
4 imagens e vocês vão escrever o nome de cada animal, tá? Começando sempre na parte azul, tá bom? Depois, o exercício 2 pede para vocês contornarem a palavra em que a letra C apresenta o mesmo som que apresenta na palavra cigarra, tá? Então, vocês vão contornar a letra C. Contorne a palavra em que a letra C apresenta o mesmo som que a palavra cigarra. Eu já coloquei para vocês no início, vou relembrar agora, tá? Quando a gente tem a letra C com som de S, é quando ela vem com a vogal E e com a vogal I, tá bom? Então, com o que eu falei agora, eu acho que já dei uma dica aí para vocês, marcarem a palavra correta, tá? Nesse caso da letra C, ele não precisa necessariamente vir no início da frase, tá? Ele pode estar também no meio da palavra. Desculpa, da frase não, da palavra. Vamos lá para a página 142. Letra 3. Letra 3 não, desculpa, gente, que horror. Número 3. Que caminho Márcia deve fazer para chegar à casa da amiga Cecília? Para descobrir, trace o caminho com palavras em que a letra C tenha som de S. Acabei de falar, tá, gente? Aquela dicasinha. A letra C tem som de S quando é usada antes das vogais E e I, tá? Então, quando elas estão juntas, as vogais E ou a vogal I, elas têm o som de S, tá? Então, vocês vão percorrer todas as palavras em que a letra C tenha som de S. Então, vocês vão observar as palavras e vão ver todas as letras, todas as letras C que vêm junto com as vogais E ou I, tá? Já tem aí uma dica bacana para vocês conseguirem percorrer o caminho da Márcia até a casa da amiga Cecília, tá bom? Nessa estruturazinha aqui, tá bom? Vamos para a página 143. Na página 143, desculpa, gente. Na página 146, a gente já não tem mais essa parte do uso da letra C, tá? É um exercício para vocês fazerem na questão de leitura, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma capa de um livro, tá? Temos a capa de um livro. Vocês vão observar essa imagem para vocês responderem as 3 letras, tá? A, B e C. Então, vamos lá. Primeiro, observe a capa do livro a seguir. Olhou com bastante atenção? Vocês vão responder a letra A. Qual é o título do livro? O título do livro, né? Da história. Só que vocês vão colocar nessa parte da caligrafia, tá? Sempre começando pela parte azul. Gente, reforçando, não é para escrever a palavra toda na parte azul, tá? A palavra começa nessa linha azul, mas ela, dependendo da palavra, ela ultrapassa tanto para cima quanto para baixo a letra, tá? Não é para fazer toda a palavra dentro da linha azul, na sua grande maioria, tá? Por exemplo, se você tem a letra T, você não vai ter a letra T toda dentro da linha azul. Você vai puxar a letra T, vai começar na linha azul e vai subir, e aí depois sobe, bate lá na linha de cima e depois desce. Não é para fazer toda a palavra dentro da linha azul. B. Descreva a ilustração da capa, tá? Vocês vão falar como é essa ilustração, tá? Ela é vermelha, tem alguns animais, né? As letras são coloridas. Vocês vão descrever, vocês vão falar como é essa capa do livro.
Letra C. Após observar a ilustração da capa, que textos você imagina encontrar nesse livro? É uma resposta pessoal. Ah, personagens encantados? Ah, eu acho que tem fábulas. Ah, eu acho que vai falar sobre histórias de princesas, né? Então, vocês vão imaginar como é essa história de acordo com a análise da capa, tá? Isso é extremamente importante, esse exercício, porque quando vocês forem comprar um livro e observarem a frente do livro, vocês já podem ter mais ou menos uma noção da história que pode ser contada nesse livro, tá? É a questão muito de observação, que é muito importante. Para a gente ler um livro, a gente tem que observar também as partes da história. Então, a observação, a história já começa na capa de um livro, tá bom? Então é importante vocês fazerem esses exercícios. Então, nós encerramos as atividades de hoje, tá? Então, fizemos a página, a 140 é o resumo do conteúdo. Começa os exercícios pela 141, 142 e termina na 143, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho vocês. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de cada um de vocês, tá bom? Um grande beijo e um excelente início de semana. Fiquem com Deus!